Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar a aula através do aplicativo Zoom. O meu suporte para gravar aulas ele quebrou, tem que comprar outro. E hoje, segunda-feira, que eu estou gravando essa aula, está tudo fechado, não tem como eu comprar. Bem, meninos, bora ver onde a gente parou. Vou compartilhar para vocês aqui. Com o nono B, a gente já explicou esses assuntos aqui de domínio da função, né? Para o nono A, eu ainda não expliquei. Com o nono B, eu cheguei até a questão E. Então é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui hoje, né? Para as duas turmas. Se você é do nono B ou do nono A, você vai procurar onde eu parei. Com uma turma, eu já fiz a questão 14, com a outra turma, não. Então, se você já fez a questão 14, só pula o vídeo. Se não, acompanhe, tá bom? Então, bora lá. Domínio de uma função. Eu até mandei os meninos anotarem o que é domínio de uma função. Tá bem aqui, ó. São os valores que x pode, tá, assumir. Então, o domínio de uma função são os valores que x pode assumir. Então, por exemplo, nessa função que ele deu aqui, né, no livro. Se f de x é igual a 1 sobre x, quais são os valores que x pode assumir? Bem, x pode assumir qualquer valor, mas x não pode ser igual ao que? A zero. Porque se x for igual a zero, essa função não vai existir. Então, o que é domínio de uma função? São os valores que x, pode assumir. O domínio de uma função são os valores que a variável independente, que é o x, que ela pode assumir. Nesse exemplo aqui, x não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Certo? Aonde que vai acontecer as restrições? Em duas situações só. Se você quiser anotar, as restrições elas irão aparecer somente nas equações irracionais e nas equações fracionárias. Exemplo, professor, nas que tem raiz de índice par e naquelas que tiverem frações e nessa fração tem uma variável no denominador. Tá bom? Então, vamos determinar o domínio das funções a seguir. A primeira função é f de x igual a x quadrado. Aqui eu tenho uma raiz? Não. Aqui eu tenho uma equação fracionária? Não. Então, qual é o domínio dessa função? Domínio dessa função é todos os números reais. O que significa? Significa que x pode assumir qualquer valor. Porque os números reais não são todos os valores existentes? Então, quando eu falo que o domínio são todos os valores, eu estou querendo dizer que x pode assumir qualquer valor. Pode ser 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Muito porque essa letra A não tem raiz com índice par e nem tem equação fracionária. Na B, f de x igual a x dividido por x menos 5. O que vai acontecer aqui? É uma fração? Sim. Vai ter restrição? Vai. Teremos que achar essa restrição? Sim. A restrição é que essa parte do meu denominador seja diferente de zero. Está aqui, ó. X menos 5 tem que ser diferente de zero. Aí o que eu posso fazer? Esse meu 5 está negativo, passo o quê? Positivo. Então, x tem que ser diferente de 5. Toda vez o conjunto domínio vai ter o mesmo início. Qual é o mesmo início? Domínio igual, x pertence ao conjunto dos números reais. Eu estou querendo dizer que x pode assumir qualquer valor. Esse traço significa tal que, é certo, não pode ser. Então, na B, x pode ser qualquer valor. Tá? Pode ser qualquer valor dos números reais. Só que x tem que ser diferente de 5. Na C, olha, eu tenho uma raiz quadrada de índice par. Logo, eu tenho restrição. Porque aqui dentro do meu radicando não pode ser um valor o quê? Menor do que zero. Então, eu sei
que eu vou ter que achar essa restrição. Qual é a restrição? Que o radicando, que no caso é 2 menos x, tem que ser maior ou igual que zero. Esse x está negativo, passa positivo. X tem que ser menor ou igual que 2. Qual é o conjunto domínio, então, professor? Está aqui. X pertence ao conjunto dos números reais, exceto tal que é esse traço, x tem que ser menor ou igual que 2, para essa equação existir. Na questão D, eu tenho as duas situações. Eu tenho uma raiz e eu tenho uma fração. Logo, eu tenho duas restrições, certo? Qual é a primeira restrição? Que o meu denominador seja diferente de zero. Esse 5 está negativo, passa o quê? Positivo. E a segunda restrição é que x menos 3 tem que ser maior ou igual que zero. Esse vem aqui da raiz, ó. O 3 está negativo, passa positivo, x tem que ser maior ou igual que 3. Qual é o conjunto domínio que a gente está tentando encontrar em todas as questões? X pertence aos números reais. X pode ser qualquer valor. Tal que é certo, menos, x tem que ser maior ou igual que 3 e x tem que ser diferente de 5. Esse é o conjunto domínio. Você tem que achar o conjunto de restrição e o conjunto domínio. Na F, observa, agora aqui eu tenho uma raiz cúbica de índice ímpar. Eu tenho raiz quadrada de raízes com índice... Desculpa, eu tenho raiz de número negativo com índice ímpar. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de menos 8, menos 16? Não. Mas eu tenho uma raiz cúbica de menos 8, menos 16? Tenho. Porque quando o índice é ímpar, o meu radicando pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, quando o índice é par, quando eu for raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não. Então, na E, qual é o conjunto domínio? Pode ser todos os reais, não tem restrição. Como é uma raiz do número ímpar, que é cúbico, que é 3, dentro da raiz pode ser um número negativo, tá bom? Então, essa foi a questão E, da 14. Agora, a gente tem a questão 15. Considera a função f de x igual a 2x menos 3 sobre x mais k. Considere f de 1 igual a 1/3. Determine o domínio dessa função. A primeira coisa é descobrir qual é essa função, né? Para isso, eu vou observar que o meu f de 1 é igual a 1/3. Eu consigo identificar esse f de 1 igual a 1/3 que x vale o quê? Que x vale 1. Porque se eu for comparar, ó, quem está no lugar de x aqui, ó, f de x, f de 1, eu consigo perceber que meu x vale o quê? 1. Então, venho aqui na equação, onde tiver f de x, eu vou substituir por 1, que vai ficar f de 1. Aonde tiver x, eu vou substituir por quê? Por 1. Menos 3 sobre x mais k. Então, eu coloco 1 mais k. Certo? Aí, o que vai acontecer, gente? Quanto que vale f de 1? F de 1, ele falou que vale 1/3. Ele foi e colocou aqui, ó, 1/3. Tá? 2 vezes 1 é 2. Menos 3 é menos 1. Tá aqui. Sobre 1 mais k. O que eu vou fazer aqui? Ó? Multiplicar cruzado agora. Vai ficar 1 vezes 3, que é igual. Eu posso colocar aqui, gente? Vamos deixar assim. Vai ser igual a 1, que multiplica menos 1 mais k. Estou trazendo menos, tá? Vai ficar 3 igual a 1 que multiplica qualquer número, é ele mesmo. Vai ficar menos 1 menos k. Aí esse 3 tá, esse 1 está negativo, passa positivo. Então vai ficar 1 mais 3, que é igual a 4, igual a menos 4k. Aí eu multiplico menos 1 para tirar esse valor negativo na frente do k. E aí, o que vai acontecer? 4 que multiplica menos 1 é menos 4. Menos k que multiplica menos 1 é k. Tá aí. K vale menos 4.
Então, o que vai acontecer? Qual é o conjunto, o conjunto domínio, né? Se eu substituir na função agora, ó, qual é a função? É a f de x igual a 2x menos 3 sobre x mais k. No lugar de k, eu vou colocar o quê, gente? Vou colocar o valor que eu descobri. K vale menos 4. Vai ficar x menos 4. Tá? Então, aqui no lugar da função, ó, eu coloquei o valor de k. Então, qual é o conjunto? Qual é a restrição? Qual é o conjunto domínio? Observa, esse cara aqui tem que ser um número diferente de zero. Até coloquei aqui, ó. Porque não existe divisão por zero. Então, esse 4 tá negativo, passa positivo. Então, a restrição é que x tem que ser diferente de 4. Porque se for 4, 4 menos 4 é 0. E essa função não vai existir. Então, o conjunto domínio é o seguinte. X pode ser qualquer número real, exceto tal que x tem que ser diferente de 4, tá bom? Questão 16. Leia o texto a seguir. Em uma experiência realizada com camundongos, foi observado que o tempo necessário para um camundongo percorrer um labirinto, na enésima tentativa, significa na última tentativa, tá, gente? Enésima, foi dado pela função f de n é igual a 3 mais 12 sobre n minutos. Levando em conta que a função está dentro de um contexto, determine o conjunto domínio. Ele está falando em tempo, né, gente? Tempo. Existe tempo negativo? Não. Não existe tempo negativo. Por isso que a resposta, o conjunto domínio dessa nossa equação, o conjunto domínio dela é que n pertence aos números o quê? Naturais, estrelinha, significa naturais, naturais diferente de quê? De zero, né? Porque não tem tempo negativo e não tem tempo igual. Até existe o tempo igual a zero, mas se a fizer uma experiência, a gente não vai considerar o tempo igual a zero, né? A gente teve uma tentativa. Se houve tentativas, não existe tentativas igual a zero tentativas, né? Então, N ele representa o número de quê? De tentativas. Não existe zero tentativas. Então, existe uma, duas, três, quatro tentativas. E não existe menos uma tentativa, né? Então, não pode ser todos os números reais do conjunto domínio. E nem pode ser os números inteiros. Só pode ser os números naturais diferentes de zero. Uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, quatro tentativas, cinco tentativas e assim em diante. Então, o conjunto domínio são todos os números naturais diferentes de zero da questão 16. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou parar agora aqui e vou gravar outro vídeo para vocês, tá bom? Até mais.